Obviamente sabemos que não existe ninguém que possa viver sem oxigênio, né? Assim também, uma pessoa não pode viver sem propósito. O que é um propósito? Um propósito é uma definição, é um foco, é um desígnio, é uma organização, é uma meta para se alcançar algo, né? Então, todos nós temos que ter propósito, porque o propósito vai nos impulsionar, o propósito vai nos fazer agir com perseverança para com aquilo que realmente nós queremos. Porque se uma pessoa ela não tem propósito, ela não vai empreender esforço para chegar a lugar nenhum, porque ninguém se esforça para chegar a lugar algum, né? Então você tem que ter foco, desígnio, direção, organização. E Deus não é diferente. Deus ele tem um propósito a realizar na vida de cada um de nós. O propósito maior de Deus na vida de cada um de nós é fazer com que nós venhamos ser aperfeiçoados nele, para que o nome dele seja glorificado em nós, através da nossa vida, comportamento e atitude. Então Deus, ele está trabalhando na vida de cada um de nós. E isso não significa que a nossa vida deve estar da maneira que nós queremos, porque Deus ele tem seus meios e formas de trabalhar. A palavra de Deus nos diz, pela revelação que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever aos irmãos de Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 3, assim, olha: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo oração por vocês, com alegria nas minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo certo que Deus há de aperfeiçoar a obra que ele começou em vós até o dia de Jesus Cristo. Então, essa epístola aos Filipenses, que Deus usou Paulo para escrever, demonstra a gratidão do apóstolo. É a epístola da alegria do viver por Cristo, né? Então, ele escreve aos irmãos de Filipe com muita alegria, com muito gozo, satisfação e gratidão pela cooperação daqueles irmãos. E no versículo de número 6, ele deixa claro a sua convicção e certeza transparente que fiel é aquele que começou a boa obra na vida deles para poder aperfeiçoar até a vinda de Jesus Cristo. Nós encontramos a veracidade, a sinceridade nas palavras de Paulo, que acreditava que Deus estava trabalhando, aperfeiçoando o propósito de Deus na vida daqueles irmãos, daquela geografia, daquela igreja determinada. Assim é Deus na vida de cada um de nós. Deus ele tem trabalhado, Deus ele tem operado, Deus ele tem tratado, Deus ele tem nos purificado. Deus está trabalhando, porque Deus é espírito e compete que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. Logo entendemos que Deus, ele não precisa descansar, ele não dormita, ele não tosqueneja. O guarda de Israel não dorme, não cochila. Então é o Deus que tem operado, o efetuar, o trabalhar na minha vida e na sua vida. Então você não pode desistir de alguém, você não pode desistir de você, achando que aquele cenário que você está vivendo está aquém daquilo que você queria. Mas a sua vida nunca vai ser o que você quer, vai ser o que Deus determina e aquilo que Ele tem preparado para você. E o que Deus tem, o que Deus quer para você é o melhor. E o que Deus tem é perfeição. Louvado seja Deus. O que Deus faz é perfeito. Às vezes a nossa pressa causa algum dano, algum tipo de anomalia no projeto que Deus tem em nossas vidas. Mas o tempo de Deus, ele é carregado com perfeição. Então você é um propósito de Deus. Então, como eu falei no início, obviamente que não tem como uma pessoa viver sem oxigênio. Logo entendemos que não tem como ela viver também sem propósito. Vai viver desproposital, vai viver por viver, vai existir por existir, só esperando o dia da morte chegar? Não. Você tem que ter foco, você tem que ter propósito, desígnio, organização, para que você tenha uma meta para poder perseverar e guerrear e obter a vitória em Cristo Jesus, o Senhor, por aquilo que Ele te direciona pela palavra. Então, no versículo 6 do capítulo 1 aos Filipenses, Deus usa Paulo para dizer, olha, tenho por certo que fiel
é aquele que iniciou a obra em vós e a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus está trabalhando em nossas vidas. Glorifica o nome santo do Senhor. Talvez você tenha orado por alguém, tenha usado esse veículo de comunicação, né? Que temos, que é a oração em súplica do Espírito com ação de graça. Você tem orado por alguém, mas você não está vendo o resultado. Mas isso é fé. Você não está vendo o resultado, mas você está orando e crê que Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai operar o milagre, Ele vai entrar com a intervenção sobrenatural. Então tenha propósito, tenha foco, tenha determinação, tenha desígnio, se organize para você viver realmente o que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus. Porque na tua vida, Deus tem um propósito. E Deus está trabalhando para se cumprir o propósito dele na minha vida e na tua vida. Tenha certeza disso. Não viva despropositalmente, sem foco, sem direção, sem organização. Porque se assim você viver, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Fiel é o Deus que começou a obra na tua vida. Deus está trabalhando na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, nos teus projetos que você tem apresentado a Ele. E não podemos ser seres humanos imediatistas, querendo as coisas por um exato momento, não. Tudo tem um período de tempo. O tempo faz parte do propósito. E o propósito não acontece se você não passar pelo projeto, pelo processo da situação que você tem que viver para você viver o propósito de Deus. Então, acate essa palavra e viva com propósito, em nome de Jesus Cristo, porque Deus na tua vida, Ele é fiel para finalizar o que Ele começou. Talvez hoje você esteja até distante de quando você começou, da força, da alegria. E quem sabe pensa, não, Deus não está me vendo, Deus me abandonou, Deus está alheio. Não, de maneira nenhuma. Deus está trabalhando na tua vida. Deus tem propósito a cumprir na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque fiel é o Deus que começou a obra na minha vida e na tua vida para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Deus está trabalhando. Às vezes nós abaixamos a guarda, paramos, desistimos, olhamos para onde não é para olhar, por isso desistimos de algumas coisas. Mas Deus, jamais Ele vai desistir de mim e desistir de você. Deus está trabalhando. Glorifica a Deus. Quem sabe o cenário da tua vida hoje pode não estar em condições para você glorificar, exaltar, louvar a Deus, mas vai chegar um tempo que tu vai cantar, como Miriam cantou. Louvado seja Deus. Saiba disso, que Deus Ele tem propósito. E Ele está trabalhando na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Porque fiel é aquele que começou a boa obra na tua vida. E na hora certa, você vai cantar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo e te exalto por essa palavra, porque eu tenho a certeza pelas revelações bíblicas que o Senhor tem trabalhado em minha vida. Ainda que eu possa não entender em algumas situações, mas eu te louvo, te exalto, te enalteço e te agradeço pelo teu trabalhar em minha vida. Faz, meu Pai, a tua filha entender, o teu filho entender que a última palavra continua sendo tua, em nome de Jesus, pois o Senhor está trabalhando no propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Que o teu nome continue sendo adorado e glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.